Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradecer a participação de vocês em mais esse evento da associação. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Carlos Mendes, da Decolar, ao Edson Ortega, da Visa, ao Alessandro Rabelo, da Visa, ao Volpini, do Itaú, por abrirem as espaços nas suas agendas para vir conversar um pouco com a gente sobre dois assuntos muito importantes para a indústria nesses tempos atuais. São dois projetos priorizados pela diretoria da BEX. O primeiro deles é a expansão do 3DS no país, e o segundo é também a expansão, só que da tokenização para transações cartão não presente. Então, eu espero que vocês todos participem, aproveitem bastante. É possível enviar perguntas, a gente vai fazendo essas perguntas à medida do possível. Então, para não perder mais tempo com a abertura, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos e passar a palavra para o Ortega, que coordena o grupo de trabalho responsável pela expansão do 3DS na associação. Ortega, a palavra é com você. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos pela presença e pelo espaço que a gente está recebendo aqui. Boa tarde aos colegas aí da indústria. A ideia desse webinar aqui, eu acho que é uma ideia muito boa. Nós estamos num momento propício para falar do tema, que já é um tema velho conhecido de muita gente da indústria, né? Estamos tentando, de longa data, já promover o 3DS e estamos aí já na reta final desse processo. E o 3DS, lembrando a todos aqui, trazendo um pouquinho de histórico de ABEX, histórico das marcas e dos parceiros de negócio. O 3DS é um protocolo antigo, né? Ele, trazendo um pouco uma linguagem de leigo, ele é o equivalente a uma autenticação no cartão no universo do mundo presente, né? Que a gente tem o chip e a senha quando você vai a uma loja fazer a compra. O 3DS, similarmente, ele traz esse conceito de autenticação dos nossos clientes no e-commerce, principalmente, né? Então, ele vem de uma origem que a gente chama da versão 1.0, lá atrás, é lançado mundialmente, né, em várias marcas, e teve uma série de aprendizagens aí, alguns países que tiveram bons êxitos, outros nem tanto, e logo na sequência a indústria percebeu que precisávamos ter uma coordenação. Assim como nós tivemos o chip sendo gerenciado pela EMV, né, que é a nossa indústria de padrão, aí, nosso segmento de padrão, o 3DS também foi, então, destinado a ser mais um dos capítulos dentro da EMV, e a partir daí a gente teve a versão de protocolo melhorada, que a gente chama hoje de versão 2.0 ou 2.x, né? Então, nesse sentido, a questão de 2 ou 3 anos atrás, nós, quando eu digo marcas embaixo da EMV, começamos a promover o protocolo, e desde então temos feito um trabalho bastante pesado junto a todos os participantes, emissores, comércios, credenciadores aqui no linguajar do Brasil, para que a gente pudesse ter, de fato, o protocolo ampliado e instalado para ajudar na questão de conversão de vendas e também ajudar na prevenção à fraude, dado que a gente tem aí um grande cenário não agradável nesse sentido, tá? Eu vou passar a palavra aqui para os nossos colegas, então, dessa breve introdução. Acho que a ideia nossa aqui, Ricardo, tentar fazer um bate-papo, ver o que a gente tem de oportunidades da indústria, como é que a gente está conduzindo, principalmente agora que nós estamos fazendo esse projeto, né, através da ABEX, né, como uma associação. Então, a gente está fazendo esse grupo de trabalho avançado, a gente chama de expansão avançada do 3DS, expansão coordenada do 3DS, que no final do dia, como diz o próprio nome, a gente está querendo ampliar esse escopo de aceitação e utilização do 3DS dentro da nossa cadeia aqui do mercado brasileiro. Eu passo a palavra aqui para você de volta, por favor. Obrigado, Ortega. O outro tema do webinar é a tokenização.
eu queria aqui convidar o Alessandro, agradecendo pela participação, para falar um bocadinho com a gente sobre tokenização. Olá, Ricardo. Olá, pessoal. Muito obrigado aí primeiro pelo convite, né? Em nome da Visa, já agradecendo antecipado o convite da Abex. Boa tarde aí, colegas do painel e também toda a audiência. Eu acho que, como o Ortega falou bastante aí do ponto de vista de padronização e de MV, a tokenização traz para nós uma nova padronização, uma nova forma de como nós conseguimos entregar soluções para o consumidor, principalmente no mundo digital. Olhando um pouco do foco do cartão não presente, porque a gente fala muito em tokenização das implementações das wallets, das famosas Pays, onde a gente consegue materializar, mas a gente tem um grande espaço a ser explorado também da tokenização, olhando o cartão não presente. Sabemos aí do desafio de todo o ecossistema de eliminar ou mitigar o máximo possível a fraude quando a gente olha para o mundo do cartão não presente, e tokenização também é uma das ferramentas que a indústria trouxe para conseguir reduzir a fraude e, por outro lado, também aumentar vendas. Então, aproveitar esse momento aqui para que a gente possa aí trocar ideias, sejam nossos painelistas e também dos colegas que estão assistindo, respondendo dúvidas, perguntas, porque a gente já começa a ver bons resultados do uso da tokenização aqui no Brasil. Então, é uma tendência da gente ver cada vez mais esses números melhorando e crescendo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado, Abex. Ricardo, devolvo para você aí. Ok. Obrigado, Alessandro. A gente ouvir agora as palavras iniciais do Volpini, agradecendo pela participação também. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os colegas que estão participando. É um prazer aqui poder debater com todos. O tema é extremamente ambos os temas são relevantes. Nós estamos vendo no mundo, e particularmente no Brasil, uma evolução significativa da relação digital dos clientes. Se nós tínhamos uma expectativa de uma transformação digital no ambiente transacional, no sistema financeiro, ou na relação do cliente com os meios de pagamento, ela foi extremamente acelerada pela Covid, né? O impacto da Covid é sentido nos nossos sistemas com uma evolução muito importante do número de transações e de canais utilizados pelos clientes. E as duas discussões que nós estamos tendo aqui agora, tanto em o 3DS quanto a tokenização, estão absolutamente alinhadas à necessidade da proteção de informações e das transações em canais digitais. Então, é extremamente oportuna, ambas as iniciativas. A tokenização, que traz um conjunto muito grande, tanto de proteção de dados de cartão, dados de clientes, mas, sobretudo, também uma oportunidade de alavancar a experiência do cliente e também a autorização. E exatamente nessa mesma linha, o 3DS pode trazer um avanço importantíssimo no e-commerce no Brasil. Nós aqui, eu aqui gerencio tanto a parte de emissão quanto a parte de adquirência no Itaú e na rede. Para nós é absolutamente imperioso seguirmos nessa linha, né? A quantidade de clientes que hoje se vale dos canais digitais para as transações e que pode impulsionar um e-commerce ainda maior no Brasil, ela se exponencia à medida que os clientes se sintam mais seguros nessa relação. E esse é o nosso papel aqui. O nosso papel é impulsionar as tecnologias que podem, de fato, trazer benefício não só para o emissor, para o adquirente ou para o cliente em geral, mas para a sociedade, né? Um sistema financeiro e transacional robusto e seguro traz benefício para todo mundo, né? Lembrando que fraude aqui é um defeito de processo importante que alimenta, o dinheiro da fraude nunca vai para doação, né? Ele sempre vai para cometer mais fraude e gerar mais problema. Então, combatê-la é um papel extremamente relevante nosso, né? Mas acho que essa introdução mais geral aqui, depois nós podemos conversar mais tecnicamente sobre os itens, mas estou bastante animado aqui na presença com os colegas aqui no fórum. Ok. Obrigado, Volpini. Queria passar a palavra agora para o Carlos, da Decolar, já agradecendo também pela presença e participação aqui com a gente. Carlos, a palavra é sua. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal e os participantes, né? Eu queria agradecer muito por o convite. A gente da Decolar acha muito importante que as associações, e mais quando tocam projetos tão grandes assim dentro do país,
considerem os comércios, e eu acho que é uma ótima oportunidade também para a gente expor um pouco como foi o projeto, como está sendo, e como também quais são as dores que os comércios em si têm, né, no momento de colocar em prática mesmo o que a gente está colocando no papel. E falando um pouco mais assim da Decolar, a gente sentiu muito assim favorável ao convite do Ortega, justamente para participar da parte do projeto mesmo, né, de expansão do 3DS. Ajudou um montão, assim, todo assim, o desenvolvimento mesmo dele entre 2019 e 2020. E como também melhorou muito também as nossas ferramentas de antifraude, né, que a gente não utiliza só o 3DS como algo decisivo, mas também como uma parte mais da nossa parte de proteção ao cliente, né, na parte de prevenção a fraudes. E a nível do que a gente fala, principalmente dentro da Decolar, desde o começo do 3DS 1.0, que a gente sempre levava no ponto de vista, ele vai ser a parte decisória dentro da parte de prevenção a fraudes. Então, a gente também sofreu com a dor, né, do 1.0, e a gente, quando saiu o projeto 2.0 da BEX, o ano passado, quando a gente conversou no começo de todos os pontos, a gente viu uma oportunidade muito grande em colocar em destaque dentro da Decolar, não só como prevenção à fraude, mas também como colocar no portfólio nosso de meio de pagamento o débito, né, que era uma coisa que o mercado falava, mas a gente não via oportunidade de colocar no nosso portfólio. Então, eu acho que a gente vê duas vertentes hoje dentro da Decolar, que uma é a parte de prevenção à fraude mesmo, e para evitar chargebacks por esse motivo, né, que é fraude, e melhorar nossas ferramentas, e a outra é aumentar as nossas vendas e conversão na parte de outro meio de pagamento, e também na parte de crédito, né, com a prevenção que aprove mais as transações, que hoje a gente tem muito falso positivo, né, porque o mercado é muito instável, e também melhorar também a nossa conversão. Então, eu acho que o 3DS vem muito forte dentro do mercado. Eu acho que é uma oportunidade não só para os e-commerce, senão que também para as empresas pequenas, quando vão migrar para o e-commerce, eles têm esse ponto de vista para eles colocarem junto nos processos deles. Então, muito obrigado mesmo por a oportunidade. Eu acho que é muito relevante que os comércios participem e tenham voz. E a gente fica sempre à disposição, como eu disse para o Ortega, de fazer testes, qualquer projeto novo a gente está no meio, porque eu acho que é muito bom a gente ver as tendências dos mercados e demonstrar, né, que a gente está aí ativo, né, e protegendo mais os nossos clientes, que às vezes os bancos só veem o lado do cliente, mas a gente também vê o nosso lado do cliente, não prejudicar ele. Então, eu acho que é uma boa instância. Muito obrigado aí por o convite. Ok, Carlos, agradeço, nós aqui agradecemos, e é sempre importante a gente ter as empresas, segmento varejista, comercial, prestação de serviço, trabalhando junto com a gente. Vamos começar as perguntas que a gente está recebendo. Eu começaria com uma pergunta para você, Ortega. No protocolo 1.0, o cliente era desafiado com uma autenticação sem SMS, coisas do tipo. O que gerava um atrito muito grande no checkout. Como o novo protocolo soluciona isso? Muito bem. Bom, o protocolo 1.0 realmente é desafiador para o mercado brasileiro, então foi desafiador. Acho que alguns pontos que a gente tem que colocar aqui, esse webinar está sendo bastante interessante, porque a gente está juntando aqui tokenização e 3DS, e esse é um casamento muito feliz, porque a gente vê. A tokenização tem aí o caminho que ela está seguindo, né? E o 3DS ele já tem essa história do 1.0. E eu estava lembrando agora aqui, esqueci de comentar e não podia deixar de fazer aqui nosso complemento. Apesar do 3DS na versão 2.0, a gente já está vindo conversar sobre isso, a indústria está se preparando já há mais de 2 anos. Teve um finalzinho do ano passado, alguma coisa por volta de outubro, num bate-papo com o Volpini, que está aqui do nosso lado, a gente estava lá batendo cabeça, dizendo, como é que a gente faz para expandir esse negócio, e foi dali que surgiu
né, a ideia da gente criar esse grupo de trabalho através da Abex, né, colocando todas as marcas e os parceiros de negócio, né, comércios e todos os emissores aí da indústria para poder fazer essa linha de expansão coordenada. Então, os mentores dessa encrenca estão sentados aqui hoje, né, no nosso webinar, só para dar um contexto aqui. E, bom, e aí de lá a gente veio e trouxe perguntas exatamente essa que você está nos trazendo, Ricardo, porque a versão 1.0, basicamente, ela traz uma limitação de informações, né? Eu vou me permitir falar um pouquinho aqui do protocolo de uma forma técnica, e aí depois a gente vai avançando para a parte de negócios, que é o que o Carlos comentou muito bem, em termos de conversão de vendas, né, e redução de risco. Mas a versão 1.0 nada mais é do que ela pega um pacote limitado de informações. Você imagina que você, Ricardo, está aí no checkout, comprou o presente aí para a turma da tua família, alguma coisa assim. Você deu o checkout no e-commerce, seja no celular ou no seu próprio computador. Nesse momento, a versão 1.0, o que ela faz? Ela vai buscar, vai mandar para o seu emissor um pacote limitado de informações a seu respeito. Seu respeito, quando digo dados do teu cartão, e ela fica orbitando ali, no máximo, entre 8 e 9 dados, né, para que o emissor do outro lado, ele possa te autenticar, né, para falar o seguinte, pô, é o Ricardo que está atrás da transação. Nesse momento, não tem muita alternativa se o emissor não fizer um desafio para você, através de um pedido de senha ou através de um pedido de um SMS, que a gente chama SMS reverso. Então, isso causa muita fricção e principalmente, né, ao ponto do Carlos, nas transações de débito, porque chega lá uma mensagem, você fala assim, puxa vida, está vindo uma transação aqui, uma pergunta da minha senha do meu internet banking ou de uma senha bancária, obviamente o pessoal fica com suspeita e baixa a conversão dessa venda. Então, a 1.0 tinha esses desafios de você toda hora ter que ser desafiado. A maioria esmagadora das transações, você era desafiado, você como consumidora era desafiado a uma senha. A versão 2.0, ela traz aí um benefício. Primeiro que ela ganha a escala pela padronização da IMV, então todas as marcas globais participando da IMV vão usar exatamente o mesmo protocolo. E ela sai de alguma coisa de 8, 9 dados para mais de 99 dados. Eu falo 99 porque ele sempre orbita ali entre 99 e alguma coisinha. E aí a gente vai ter informações extras, a exemplo de qual é o seu endereço de correspondência, endereço de cobrança, dados de comunicação da sua máquina, ou seja, vai trazer um pouco mais de relevância de dados para que, a hora que o emissor receba esse pedido de autenticação, ele consiga identificar o Ricardo sem ter que ficar te incomodando a toda hora pedindo uma senha, pedindo um desafio para que você seja identificado. E com isso, com esses campos extras, esses 99 campos, ele vai poder fazer uma autenticação que a gente chama de autenticação silenciosa. E aí a transação ela volta com uma carga muito mais positiva de informação para que o comércio então dispare o pedido de autorização já com a transação autenticada, sem que você, Ricardo, seja incomodado com um pedido de senha ou alguma coisa que gere desconforto na sua conversão de vendas. Tá? Basicamente, vai por aí a brincadeira, Ricardo. Fazer um complemento aqui, Ricardo e Ortega. Até pelo começo pela introdução que o Ortega fez, de fato, nós conversamos bastante, eu e o Ortega, e continuamente, e com outras pessoas do mercado também, mas durante a conversa, acho que a grande preocupação que nós tínhamos é como fazer para que o 3DS 2.0 fosse de fato um sucesso. E ao conversarmos aqui, fica absolutamente claro que no combate à fraude mais digital e para o mundo que nós temos hoje de ameaças e de riscos,
nós não podemos considerar que de um lado fica o adquirente, do outro lado fica a bandeira, do outro lado fica o estabelecimento, e cada um vai fazendo o seu pedacinho, se der certo, todos somados vai dar certo, né? Acho que a grande reflexão que nós fizemos e acho que o Carlos colocou isso também, a possibilidade dele estar integrado e nós trabalharmos cada vez mais próximos entre emissores de estabelecimentos, adquirente e bandeira, é que o resultado da nossa união e da estratégia bem organizada entre nós, ele é muito maior do que as partes isoladas. E eu não tenho a menor dúvida que o sucesso dessa implementação, dado que ela está sendo cuidadosa e muito bem feita, muito bem conduzida aí na BEX e com o apoio das bandeiras, o sucesso dela, a probabilidade é imensamente maior do que a que nós havíamos começado no início dessa jornada, né? Então, eu realmente acredito que o que nós estamos fazendo nesse momento aqui com o 3DS é um start importante por uma tendência de relação com uma proximidade maior, porque a fraude não é um problema do emissor, um problema do adquirente, um problema da bandeira, é um problema da sociedade e no final todos nós pagamos por ela, né? E circunstancialmente, em alguns momentos ela fica no bolso de um, em outro momento no bolso do outro, mas de fato é algo que é nefasto para a sociedade. Então, eu estou colocando uma energia bastante grande e tenho uma crença importante de que nós estamos dando um passo relevante para transformar o processo de prevenção a fraudes aqui no Brasil. E eu fiquei muito feliz que as bandeiras não só abraçaram isso, mas elas estão impulsionando isso, né? E a BEX acabou sendo o nosso grande ambiente onde todo esse compartilhamento, essa ação, de fato, pudesse acontecer. Então, eu estou bastante animado com esse passo que nós passamos a dar em 2020. Ok. Ortega, a gente agradece, mas a gente, vou dar um testemunho, é um dos grupos de trabalho que tem maior interação, maior participação na BEX. Mostra que estamos alinhados às expectativas e às prioridades de todos os agentes da indústria. Por aí. Bom, vamos colocar a tokenização na pauta. Tem uma pergunta aqui para você, Alessandro, e fica novamente aberto para todos que quiserem complementar a resposta. A primeira pergunta seria assim, Alessandro, quais os principais benefícios da tokenização de e-commerce para os stakeholders envolvidos na cadeia de meios eletrônicos de pagamento? Bola sua. Obrigado, Ricardo. É uma excelente pergunta. Eu vou tentar separar entre o lado comércio credenciador e o lado do banco emissor. Primeiro, a tokenização, um dos principais propósitos dela é eliminar a necessidade do uso real do número do cartão num ambiente, vamos dizer assim, onde é um ambiente mais arriscado, onde tem uma maior suscetibilidade de risco, por exemplo, o que a gente ouve aí em vários jornais, na mídia, infelizmente, vazamentos de informações e ataques hackers, onde os comércios viram um alvo, né? O Carlos está aqui, depois pode até compartilhar um pouco o quanto ele deve gastar de energia do lado dele para proteção. Uma vez que existe a possibilidade de eu fazer a substituição do cartão real por um token digital, que no fim do dia ele tem exatamente o mesmo formato de um número de cartão, mas ele tem um uso restrito para aquela entidade que me solicitou aquele token, o que a gente chama de token requester, eu consigo restringir muito aquela exposição e, chegando em alguns casos, até desmotivar o fraudador de qualquer ataque, porque aquela informação não serve para absolutamente mais nada para ele não consegue usar irrestritamente. Então, esse é um dos grandes benefícios, né, olhando do ponto de vista de segurança. Tem um outro benefício também do lado comércio, que é do ponto de vista de negócio. Principalmente para segmentos do que a gente chama de card on file, de recorrência, é uma grande luta dos comércios fazer com que não haja a interrupção do pagamento por parte do comércio. Então, eu vou ter uma assinatura que vai renovar, ou qualquer serviço que existe uma recorrência,
eu tenho, por algum motivo, no momento da cobrança, aquele cartão venceu, aquele cartão foi perdido, roubado, está bloqueado. Então, a tokenização também traz o benefício de manter esta credencial de pagamento sempre atualizada no ecossistema como um todo. Então, esses são alguns benefícios importantes. Eu tiro o valor daquela informação para um possível ataque à fraude, por exemplo, invasão, e eu também mantenho aquela credencial de pagamento sempre atualizada do lado do comércio. Olhando do lado do emissor, os emissores estão cada vez mais buscando, primeiro, soluções que venham aí ajudá-los na redução da fraude do mundo do cartão não presente, principalmente, como que a gente já falou de 3DS, por exemplo, e também, se a gente fizer uma pesquisa com todos os emissores, um dos principais desejos dele eu quero me tornar um top of wallet. Eu quero que o meu cartão seja o cartão preferido do meu cliente. Que ele possa até ter mais cartões na sua carteira, mas o meu é o preferido para ele ser o top of wallet. E o top of wallet passa pelo card on file. Então, o emissor fazendo a gestão do lado dele e oferecendo para o cliente dele o benefício da tokenização, onde ele pode chegar para o seu cliente até num discurso e falar, olha, cadastre o meu cartão para todas as suas assinaturas on file e pode se preocupar. A partir dali você não se preocupa mais, porque eu te ajudo no controle da sua credencial, está disponível sempre atualizada em todos os comércios. E um pouco além, ele pode entregar esse controle, existem tecnologias para ele entregar esse controle direto na mão do consumidor. A hora que eu abro o Mobile Banking App, eu já consigo verificar onde o meu cartão está on file e, no mais, eu posso até, inclusive, entregar o controle para o meu consumidor, aonde ele pode ativar ou desativar determinada cobrança, caso ele não queira mais. Então, esses são alguns benefícios, né? Eu consigo trazer mais segurança para o ecossistema, desde para o lado do comércio até para o lado do emissor também, porque o emissor, cada token que é gerado, o emissor ele participa do processo, a decisão final de permitir aquele provisionamento é do token, que é esse processo, desculpa, é do emissor, que é esse processo de geração do token. Então, o emissor ele tem informações do lado dele para quem foi gerado um token, e também qual é o token, porque depois em momento de autorização, o comércio utilizando aquele token, o emissor ele pode fazer um cross-check para verificar se realmente aquele token foi gerado para aquele comércio vinculado com aquele cartão. E nessa amarração ele tem um pouco mais de flexibilidade para permitir a autorização e também manter a credencial de pagamento sempre atualizada. Nós temos aqui no Brasil já a tokenização implementada largamente nos principais emissores e também grandes comércios utilizando a tokenização e resultados assim surpreendentes a gente já conseguiu monitorar aqui para a gente comentar um pouquinho aí ao longo da apresentação, da participação. Ale, referente à parte de comércio, né? Eu vou falar um pouco da parte mais de turismo, que isso pode acontecer muito no turismo e o porquê hoje a Decolar não consegue implementar a tokenização. Eu acho que você poderia esclarecer também um pouco essas dores que a gente sente, porque a gente vê que é relevante a tokenização, e mais por tema de segurança, né? Que hoje a gente tem vários mecanismos que a gente utiliza, desde modelos estadísticos até robôs, isso para ver se não tem alguma falha no sistema, mas a gente vê que a tokenização a gente não pode utilizar porque a gente utiliza mais de um merchant. Por exemplo, a gente utiliza o merchant da companhia aérea, a gente utiliza da navieira, a gente não só utiliza o nosso merchant como a parte de processo de pagamento. Então, a gente gostaria também de entender, desde a parte de tokenização, se vocês estão idealizando alguma coisa referente a isso quando são vários merchants numa mesma compra. Como se fosse um split payment. Sim, porque justamente a gente vê essa dificuldade hoje de colocar tokenização por esse motivo, porque a gente numa compra só, a gente pode ter 3 ou 4 pagamentos dependendo do carrinho do cliente, né, que o cliente escolhe. Então, se ele escolhe um voo ou escolhe um hotel e um carro, a gente vai fazer uma parte para o nosso merchant, a outra parte para o merchant da companhia, outra parte para a locadora, por exemplo, porque os custos de processamento são diferentes e é mais beneficioso para Decolar.
Então, ao momento da gente tokenizar, a gente deveria só utilizar para o nosso merchan porque está vinculado àquele, né? Aquele EC, aquele PV. Então, a gente gostaria também de ver com vocês se essa parte de tokenização vocês estão vendo para ser multi-comércios, multi-PVs, para a gente utilizar esse serviço. Obrigado, Carlos, pelo comentário, e eu acredito que possa ser dúvida também de alguns colegas que estão na audiência. E sim, é possível. E nós já temos alguns exemplos até para trazer para vocês, e depois a gente pode marcar uma conversa sobre isso mais técnica. Vou trazer para você o exemplo de gateways de pagamento. No Brasil, nós temos 2 gateways de pagamento que possuem vários comércios por detrás, utilizando a tokenização hoje em larga escala aqui no Brasil. Já no Brasil, no mundo, vários, mas aqui no Brasil nós já temos 2 grandes gateways de pagamento de e-commerce utilizando a tokenização em larga escala. Então, sim, é possível de endereçar essa dor que você identificou aí do seu lado já. Perfeito, obrigado, Ale. Obrigado, Alessandro. Carlos, vamos explorar um bocadinho vocês. Você falou que a Decolar viu no 3DS 2.0 uma oportunidade. E qual foi o caminho disso? Qual foi a estrada que vocês percorreram até agora e como avançar nesse projeto? Sim, a Carol, não sei se ela consegue colocar o PPT que eu mandei. Na verdade, a gente teve um pouco de dificuldade no início, né, porque a gente estava procurando ou um gateway ou um adquirente que tivesse pronto mesmo para fazer o processamento de D3S na época, e a gente encontrou muita dificuldade em encontrar o adquirente, até que a gente chegou para um adquirente que ele sim estava pronto em sua totalidade, e a gente precisava primeiramente fazer uma conexão mais direta com ele, então não ter um intermediário, né, que seria o gateway, e a gente fazer diretamente com eles. Então, primeiramente, começou com o desenvolvimento com o adquirente para a gente poder processar. Em julho de 2019, a gente começou já com o desenvolvimento do 3DS para 2.0 só para débito, não para crédito, porque era uma oportunidade que a gente viu de colocar no nosso portfólio esse meio de pagamento que ainda não tinha sido explorado nem para Decolar e também por muito do mercado em si, que é um número inexato, né, que a gente tem até hoje de o que seria o débito em temas de vendas. Então, em julho a gente começou o desenvolvimento e em novembro a gente começou já a fazer os testes em produção no nosso site, no checkout. Então, foi muito controlado esse teste, né? Então, a gente lançava um dia para ver como era o processamento, se teve dificuldades, se teve erros, se a gente conseguia ter uma boa resposta da bandeira, né, como a gente trabalha com a Cybersus como intermediário. Então, a gente foi controlando esse projeto para que, quando saísse em produção mesmo, não tivesse nenhuma controvérsia, nenhum problema, né, no momento do cliente estar no nosso site e poder usar esse método de pagamento. Então, em novembro, a gente já teve esses testes controlados. Em fevereiro, foi o lançamento que a gente lançou juntamente com o Banco do Brasil, a partir da Visa e de Santander, e a gente teve números muito bons, né, que até posso falar a porcentagem que a gente teve, que foi, naquela época a gente ainda não tinha o Covid, né, então a gente sim poderia ter um share bem substancial desde o seu lançamento, que deu um 0,5% nas vendas no share da Decolar. Então a gente encontrou muito positivo, né, o lançamento sem ter promovido para os clientes, dizendo que a gente tem esse método de pagamento. Foi lá, a gente só lançou no nosso site para ver como ia ser a receptividade deles. A gente teve bons resultados em fevereiro sobre isso. Em março de 2020, a gente, com temas do Covid, tudo isso igual, a gente lançou não só na parte do site, mas também na parte de apps, né, de aplicativos, no iOS e no Android. Então, a gente teve esse lançamento, também foi muito bom e receptivo para o cliente. Depois, em maio, todo esse problema, né, que a gente teve do Covid, a gente começou a participar também do projeto de expansão, né, que foi feito por Abex, e o convite foi muito bem aceito por a parte de Decolar, porque a gente sentia as dores, que aí foi onde a gente encontrou mais dificuldades,
a gente conseguiu ter bons contatos com o Santander, por isso a gente conseguiu promover mais rápido o emissor. A gente teve um pouco de dificuldade com alguns outros bancos, que é uma circunstância, né, que a gente vê que o emissor, a gente tem dificuldade para encontrar as pessoas dentro do emissor, para a gente promover, ou a gente colocar calls e conversas, né, para a gente promover esse projeto. Então, a gente pediu muita ajuda para o Ortega e o comitê para ajudar a gente a encontrar mais emissores para a gente colocar esses testes em produção mesmo. Com isso, a gente fez dentro da Decolar uma plataforma que faz a simulação de um cliente fazendo a compra na parte do checkout, e a gente tem em tempo real os resultados. Então, isso, na parte de testes, a gente encontrou muito produtivo, né? Porque a gente tem a bandeira, e o emissor juntos, então a gente pode avaliar junto com eles se o resultado está sendo com sucesso. Então, isso também ajudou muito no desenvolvimento da ferramenta dentro da Decolar e promoveu mais emissores, né? Que hoje a gente está colocando ainda mais e vai colocar nos próximos meses mais emissores para a gente ter um abanico, né, para o cliente de opções do emissor que ele pretender, né. E em julho, a gente começa o nosso projeto de crédito, né, que ele foge um pouco do que a gente faz hoje para débito, né. Hoje, para débito, a gente não coloca o risco depois do cliente da comprar, e sim a gente faz no momento da compra, então o cliente tem uma resposta mais rápida. Para crédito vai ser muito diferente, ele vai entrar como um complemento a mais da nossa avaliação de prevenção a fraudes. Então, ele entraria como um two-factor authentication, né? Então, ele vai ser um complemento e não um decisório, igual que seja com desafio. Como a gente tinha ficado no comitê, a gente vai ter um processo de teste primeiro, que não vai ter o liability shift, né? Da parte do emissor, e sim vai ser do comércio. Então, ele vai entrar como um complemento e só para análise manual mesmo da mesa de análise. Então, eu acho que promove muito o cliente fazer essa compra e também educar ele a que hoje o 3DS, igual para crédito, ele vai ter um desafio. Então, a gente tem que educar esse cliente desde seus inícios na parte de crédito, para a gente não ter tantos abandonos, tantas recusas nesse sentido. Porque isso justamente é um custo, além do custo do processamento, tem o custo também da parte de recursos humanos, né, da parte de análise manual, e que isso é uma estratégia que nosso departamento de risco está avaliando. Ô, Ricardo, deixa eu fazer um complemento aqui ao Carlos e pegar um pouco de informação que o próprio Volpini trouxe na equação, quando a gente falou brincando lá da criação do grupo, mas no final do dia, olha como é poderoso, né, você ter esse conjunto de esforços da indústria, então emissores, comércios, com apoio da ABEX, a gente conseguiu criar esse grupo de trabalho e está andando bastante, a um ritmo bastante acelerado. Veja quantos foram os desafios de uma parte só da indústria. O Carlos trouxe muito claramente aí, passo a passo que ele teve que construir. Não é uma tarefa simples, ou seja, são muitos stakeholders e você tem aí um ecossistema que, de fato, tinha que trabalhar integrado. Então, acho que essa é a beleza desse grupo coordenado, né? Então, nós temos todas as marcas, todos os emissores aí participantes e os comércios e se conversando, e a cadência de velocidade de retorno é imperativa nesse processo, né? Porque você consegue conectar os pontos com mais rapidez, até pelo fato de que vocês da ABEX conseguiram aí um processo bem rápido nos proporcionar um PMO, né, um grupo que vai nos ajudar e está nos ajudando a fazer essa conexão. E principalmente no momento onde a gente não tinha e não temos uma expansão ou uma penetração do débito no e-commerce, diferentemente de muitos países, e aí você vê como é que acontecem as coisas. Vem a crise do Covid para piorar o cenário. Se eu puder explicar, é assim, até certo momento atrás, nós tínhamos de 100% de todo o volume de transações que nós tínhamos no mercado brasileiro,
por volta de 90%, alguma coisa próxima a 90%, estava orientado no universo físico, na loja presencial. E nesse universo físico você tinha lá conversões de venda altíssimas, 97%, 98%, 99%, e números de fraude baixíssimos, né? Então a gente está falando de 1 ponto base, 2 pontos base. Então você tinha um cenário perfeito ali e fruto de um exercício similar a esse com chip e senha lá no passado, que parte desse grupo aqui que ainda tem cabelo brincou, né? Agora, quando a gente pega esses 90%, entra a crise do Covid e parte desses 90% de transações transbordam para o e-commerce, e aí que a gente vê um cenário horrível, porque o e-commerce você tem conversões de venda muito pardas, aí você está falando coisa entre 50%, às vezes 40%, chegando ao máximo a um 80% de aprovação, e índices de fraude que eu brinco aqui, a gente tem vergonha de falar que batem a 3 dezenas facilmente, né? Então, veja que momento que a gente já vinha tratando isso, mas o momento realmente de acelerar, trazer novos produtos, novos canais para o e-commerce e trazer com segurança, né? Então, eu só queria fazer esse complemento, dado que foi comentado pelo Carlos e pelo Volpini aí, desculpa entrar na tua lista de perguntas aí. Eu queria fazer mais um comentário também, se eu puder. Acho que talvez o grande desafio aqui do 3DS, para ele ter uma experiência cada vez melhor para o cliente, acho que vocês já tocaram numa parte aqui relevante, mas assim, como o Ortega falou, nós vamos ter 99 campos contra 10, 99 no 2.0 contra 10 no 1.0. E o sucesso aqui para autenticar poucas pessoas e só naquelas situações em que de fato é risco, é que não basta ter quantidade aqui de dados, mas que a qualidade desses dados seja muito importante, seja muito boa, né? E além da qualidade do dado ser boa, é o emissor também saber trabalhar com esses dados, para que de fato ele consiga fazer uma discriminação de risco importante aqui. Acho que o grande objetivo é uma grande parte dos clientes sequer vai sentir que sofreu uma avaliação de risco e vai transacionar extremamente uma experiência transparente. Uma pequena parte vai passar por um processo de autenticação secundária, que vai ser mais ou menos eficiente dependendo da qualidade, da suficiência dos dados e da capacidade de tratamento interno. Então esse é um processo de aprendizado mútuo. Enquanto de um lado está o estabelecimento também melhorando o seu processo de operação no ambiente de autorização com débito e etc., no crédito nós vamos ter um desafio relevante, que é justamente saber segregar quais são as transações arriscadas das não arriscadas, porque o erro tipo 2 aqui é um impacto importante no faturamento e na experiência do cliente, né? O processo fica tão seguro que o cliente não consegue transacionar. E aí as áreas de negócio acabam nos chamando de área de prevenção à venda e não de área de prevenção a fraudes, né? Para que isso funcione corretamente, precisa de uma boa energia em relação ao processo e aos dados, né? Ele por si só não vai resolver tudo. Tem uma necessidade de dedicação de todas as partes muito importante aqui, né? E por outro lado, queria fazer meu último comentário em relação a isso aqui, a implementação do 3DS, na minha concepção, não é assim, vamos lá com uma varinha de condão e ok, batemos com o 3DS 2.0, acabou a fraude no ambiente digital. Muito pelo contrário, vai se tornar ainda mais difícil, então o fraudador vai estressar ainda mais o processo, nós vamos ter mais tentativas de fraude, nós vamos ter mais desafios. A engenharia social está aí para isso, né? O fraudador tenta se moldar aos processos de segurança, seja eles pelas aplicações de autenticação, etc. Então ele vai na engenharia social. Esse é um bloco relevante. E no outro, o emissor então não vai, implanta e ok, está implantado 2.0, estou protegido, deixa a transação seguir aqui. E da mesma forma, o estabelecimento, não é porque ele implantou o 3DS 2.0 que ele vai deixar de ter cuidado com o seu faturamento, com as suas compras, com as suas vendas, etc. Então, o 3DS ele agrega segurança ao processo, mas não vai permitir que nós baixemos a guarda aqui, porque o nível de ataque nesse ambiente é muito grande, né? E vai continuar assim, só tende a piorar, né? Bom, Sim, entraria...
complementar o Adriano. Vou complementar o Adriano, que é um ponto muito relevante que foi feito desde o início, que eu participei de algumas reuniões presenciais quando eu estava no início do projeto. O 3DS 2.0, ele não entra como um decisor dentro da prevenção à fraude. Não deveria entrar sim, porque, como o Adriano falou mesmo, o fraudador, ele sempre vai se modernizando, ele vai sempre mais à frente do próprio comércio, o próprio emissor, o próprio adquirente. Ele sempre vai estar à frente. Então, o que a gente precisa é entender que ele não entra como um decisor, e sim como um complemento das ferramentas de antifraude, e não deixar a área de prevenção a fraudes, sem ninguém, né, como para controlar. Porque, às vezes, as empresas podem ver que, como está autenticada e a responsabilidade pode ser no futuro, tipo, cai em cima do emissor, vou deixar que eles decidam sobre essas transações. Não, a gente não deveria olhar com esses olhos. Por quê? Porque a gente sabe, né? A avaliação de prevenção a fraudes é um ponto de vista que vai ter ou comércio ou emissor no momento da recusa. E, às vezes, nossas transações, como a Decolar faz, muitas vezes a parte de avaliação não só da transação, e sim dos clientes. Então, a gente, às vezes, nem vai utilizar a ferramenta do 3DS, porque a gente tem nossos cadastros positivos de clientes nossos, a gente faz a avaliação, a gente sentou com cada emissor para explicar como é a nossa estrutura como prevenção a fraudes, demonstrando nossos modelos, demonstrando a nossa estrutura, e melhorar a taxa de aprovação, né, e diminuir a taxa de recusa. Então, é uma coisa que eu deixo assim para todos os participantes do nosso webinar, é que o 3DS não vai entrar como uma ferramenta decisória, e sim como um complemento da nossa prevenção a fraudes. E isso a gente tem que ter cuidado, porque pode ser no futuro, pode ser prejudicial, até para o comércio, se os emissores verem que a gente está mandando qualquer coisa, né, sem a avaliação da prevenção, isso pode bloquear bons compradores e a gente prejudicar o nosso falso positivo. Exato. E aí essa conversa aberta entre nós, desculpe, Ricardo, nós estamos deixando você fazer as perguntas. E por isso que essa mesa que nós montamos na Bex, ela é fundamental, porque nós vamos fazendo a calibragem, o ajuste fino entre nós, para que de fato o benefício total seja o cliente conseguindo transacionar, as transações seguras e o comércio conseguindo faturar cada vez mais. Acho que esse é talvez o grande ganho aqui, porque se todo mundo só implanta o 3DS e deixa o que vai acontecer, acho que e deixa só acontecer, a probabilidade de dar errado também continua grande.